Olá, estamos de volta aqui com o programa EAD na UFAL. Excepcionalmente, nós estamos aqui com o nosso magnífico reitor, professor José Aldo Tonholo. No bloco anterior, conversamos muito sobre tecnologia, quebra de paradigma, conversamos sobre a EAD, a formação de professores, como nós podemos assimilar e utilizar essa educação à distância. Professor Tonholo, 24 anos de educação à distância na UFAL. Como é que o senhor vê a educação à distância na UFAL? Quais são as perspectivas? O que é que o senhor vislumbra? Como reitor, o que é que você gostaria de ver? Vamos por etapas, né? Essa pergunta é longa, eu vou fatiar. Primeira coisa são os 24 anos, né? A UFAL entrou na EAD lá nos idos de 98, Isso. Já tarde, né? Porque desde o começo da década de 90 já havia um movimento nacional muito forte com relação à possibilidade da EAD. E a UFAL só entrou naquele momento porque ela foi impelida. Naquele momento a Universidade Federal de Alagoas era uma universidade federal em Maceió, né, com o campus em Rio Lago e o polo de Viçosa. Era uma universidade extremamente concentrada na capital, num estado que tinha pouquíssimas opções de educação no interior. Né, as nossas co-irmãs, né, IFAL, NEAL e a UNCISAL, não tinham também muitos braços no interior. A Universidade Federal de Alagoas, ela foi coagida pela sociedade alagoana a se posicionar, né, e começar a pensar em atendimento um pouco além daquele nosso território da capital. Mas no momento em que não havia uma preparação específica, né, para essas comunidades, no momento, né, em que a EAD era feita em polos, né, ainda com uma internet pífia, quase zero, né, e em que essas aulas eram transmitidas por vídeo, por DVD, por fita cassete, como eu tive chance de assistir aula de EAD dessa forma lá naqueles idos, com tecnologias muito arcaicas comparadas que a gente tem hoje, mas é que naquele momento era necessário tomar uma atitude para atender um pouco mais ao nosso território. A UFAL começa a mudar radicalmente na virada do milênio, né? Primeiro lançando seus cursos noturnos, depois se apropriando do território, né? Um estado com 102 municípios, que passa a ter a partir de 2006 polos da universidade, né, ou campos da universidade em 8 municípios, e hoje chega a ter 16 municípios com polos EAD. Então há uma evolução nesses históricos, né, são 24 anos de construção, mas que tiveram, aí vem a segunda parte da fatia, altos e baixos. Percalços. Muitos. No momento em que a EAD era completamente desconhecida da nossa universidade do estado, em que os municípios não estavam preparados para receber a EAD, em que os nossos docentes, as nossas unidades acadêmicas, na época ainda nas 6 unidades acadêmicas, né, que a universidade tinha, né, não estavam preparados para se apropriar desses territórios pela EAD. Né, não tinham essa noção de como transpor essas atividades que eram feitas no presencial para esse novo formato. Em alguns momentos a gente, no afã, tentou fazer, e eu usaria a expressão, né, por vezes a gente deu com os burros na água, né, porque em alguns casos as águas levaram simplesmente os nossos polos, como aconteceu nos idos de 2004 e 2010, por exemplo, o polo da Laje, que não sobrou nem foi por água abaixo, literalmente, né, a enchente levou. E a gente passou por um momento muito fértil na EAD, nos momentos em que nós expandíamos fisicamente a universidade, e isso era um suporte para a expansão também da EAD. E a Universidade Federal de Alagoas chegou a ter um contingente aí de quase 6 mil estudantes, né, na educação à distância. 2014, 2015. Nessa faixa de 12 até 14, 15, até 16, né, ainda tinha um bocado. Mas isso estava em consonância também com uma política de atendimento territorial, né, de um governo anterior. A partir do momento em que a gente tem uma mudança de governo federal, mudam as políticas de atendimento, né? A EAD foi esvaziada de uma forma
geral em nível nacional. E eu tenho que fazer uma correlação com o momento atual que a gente está vivendo, né? A Universidade Federal de Alagoas acabou de lançar o edital, a chamada para a seleção dos cursos de EAD que começaram agora, que são oriundos de um edital de 2018, que foi o último edital geral. Um lapso grande a nível federal na oferta de cursos pela UAB. Na verdade, houve, eu diria que houve uma tentativa de assassinato da EAD nesse período, né? Estranhamente, exatamente nesse período em que o governo se omitiu, o poder público se omitiu com relação à importância de atender esses novos territórios, né, até então inexplorados para a educação, enquanto o governo, levando a educação, né, de qualidade, não, mesmo no ensino EAD, mas com a garantia da qualidade, com o selo de uma universidade federal, de um instituto federal, o governo se omitiu, houve uma apropriação desses territórios por alguma coisa que se chamava EAD de qualidade extremamente duvidosa, né, em que tinha um custo de bacia de aluno, né, que era extremamente duvidoso, né, com uma qualidade que não se media. E isso perverteu um bocado o pacote da EAD. Então, nesse histórico da EAD, a gente teve dificuldades iniciais, teve uma fase de aprendizado, teve uma fase de amadurecimento e estruturação institucional, num momento de ouro da própria CIED, da UFAL, em que nós conseguimos, inclusive, contratar professores com vagas para dedicação em EAD, e logo na sequência nós somos prejudicados por uma política nacional que tenta pejorar. Hoje a gente começa a respirar, parece que há uma tendência aí de recomposição, de resgate, né? E a gente já vê nos últimos editais aí que começam a estimular não só cursos de graduação, mas também os de especialização com um pouco mais de intensidade de EAD, e por vezes estimulando um novo modelo que está chegando aí, que é o modelo híbrido também, né? Que é um semi-presencial com um bocado de componente de EAD, que pedem uma grade curricular, que pedem um projeto pedagógico muito especial para atender a essa natureza, e que a UFAL começa a responder, por exemplo, agora lá no Sertão, em Delmiro Gouveia, né, quando nós fazemos a formação de quase 180 professores, aqueles que ensinam os nossos filhos, né, os professores dos municípios, que são hoje atendidos nesse novo modelo, né, pelos 3 cursos de licenciatura que nós implantamos agora lá em Delmiro Gouveia. Então, tem altos e baixos, né, tem aprendizados, tem momentos interessantes, momentos de tristeza, mas eu começo a sentir agora um ressurgimento. Parece-me que também nesse momento nós estamos aprendendo a não depender exclusivamente da UAB ou desses recursos federais, mas encontrando outras alternativas, outros parceiros de financiamento. Se por um lado, para a CAPES, hoje nós somos um ponto estratégico, eu escutava isso de um dos diretores da CAPES, a Universidade Federal de Alagoas é estratégica para a EAD da CAPES, nós conseguimos também outros caminhos que não dependem só de um financiamento externo, que está tão volátil, que está tão fragilizado na política atual. Eu seria muito crítico com o modelo da UAB de lá do começo e que reinou no começo do milênio. Acho que o modelo de educação à distância não pode se resumir ao oligopólio da UAB, né? E nem podemos ficar reféns de coisas esdrúxulas que se fazem passar por EAD, né, de algumas instituições inescrupulosas aí. A gente tem que tomar muito cuidado, Fernando, com essa situação, porque existem demandas, né, que são supridas por um programa como o OAB, que é um programa nacional de referência, mas existem peculiaridades que a OAB não consegue enxergar nos territórios e que a gente tem que trazer um atendimento específico, e a solução tem que ser local. Seja patrocinada pelo governo federal, ou com recursos próprios, ou com captação própria.
Existem situações em que só aquelas comunidades, junto com as universidades que estão ao seu lado, vão conseguir enxergar a demanda e tem que ter um atendimento especial. Esse caso do Sertão, por exemplo, foi uma demanda muito específica, né? Poucos casos acontecem no Brasil dessa forma, nós tivemos essa demanda e ela está sendo atendida. Nós temos muita demanda de prefeituras, não para a formação de professores. Prefeituras do estado de Alagoas hoje nos cobram junto ao Tribunal de Contas. Tive reunião no Tribunal de Contas agora recentemente, o presidente do Tribunal de Contas nos cobrando um posicionamento com relação à formação de gestores públicos em todo o estado de Alagoas, né, para garantir que os gestores públicos tenham um bom desenvolvimento das suas ações. E não é uma demanda que vai vir da UAB, essa é uma demanda local e que a Universidade Federal de Alagoas, específica, pontual, nesse território, ela tem que atender, né? Então, nós precisamos de trabalhar agora esse curso de formação de gestores com foco um pouco mais nas contas, né, na parte contábil, fiscal. Nós vamos ter que atender, nós vamos trabalhar agora com o Tribunal de Contas, auditoria, né? Coisas do dia a dia das prefeituras que nós temos competência, né? E que não é só um de gestão pública, né? São coisas específicas do estado de Alagoas. A mesma coisa a gente teria que trabalhar aí na área de saúde, né? A gente tem alguns setores da saúde que são mais importantes para o estado de Alagoas que outros estados do Sul Maravilha, né? Então nós precisamos de nos moldar a dar esse atendimento especial. Curso de especialização, cursos de graduação, tecnólogos, né, que nós ainda não começamos a dar o viés dos tecnólogos, que tem que ser dados também pela EAD. Cursos para além da UNASUS. Se nós falávamos para além da UAB, vamos falar também do para além da UNASUS. A UNASUS é outro programa fantástico, né, que traz muito impacto, mas que forma de acordo com a política nacional e com demandas nacionais, ouvindo muito pouco as demandas locais. Isso. Até porque são cursos mais ou menos pasteurizados, né? Mas que funcionam com muita qualidade, com garantias de resultados, mas que não atendem a todas as peculiaridades regionais. As peculiaridades do litoral são diferentes das peculiaridades em saúde do sertão. As doenças são diferentes, os profissionais que são atendidos têm que se especializar naqueles problemas. A gente está falando da contabilidade, está falando da saúde, mas e a parte agrícola? Né? Um curso de tecnólogo agrícola ou de agroindustrial, ele tem que ter as características de uma determinada região em que talvez a gente não consiga colocar um curso presencial lá. Seria possível trazer uma solução inovadora, semipresencial ou integralmente EAD? Eu acho que é possível. Professor Tonholo, estamos quase terminando esse segundo bloco. Eu já quero agradecer sua presença, mas eu não poderia deixar de recordar a professora Ana Amélia, quando ela é um dos ícones da EAD na UFAL, quando ela dizia lá em 2008, quando eu chegava como mestrando, ela dizia assim: nós vamos chegar a um momento em que não falaremos mais de educação presencial versus educação à distância. Vamos falar de educação. Eu queria que o senhor aproveitasse esse momento e desse um recado para os nossos alunos, dos nossos cursos, de todos os cursos, mas também para os nossos professores, gestores. Tempos difíceis, mas tempos que a gente não pode perder a esperança. O que é que o reitor gostaria de dizer à comunidade acadêmica? Acho que a comunidade acadêmica tem mais do que nunca que sentar para conversar sobre essas novas tecnologias, sobre essas novas formas de fazer educação. Nós que nos colocamos como educadores discutimos muito pouco atividade meio e muito atividade fim. A atividade meio ela é cada vez mais importante. A sociedade mudou, queira ou não, essa quebra de paradigma está acontecendo por obrigação da pandemia. E a gente vai ter uma nova realidade daqui para frente. Eu não gosto de chamar de novo normal não, mas tem alguma coisa muito diferente acontecendo e nós vamos ter que nos enquadrar nessa nova realidade, com soluções educacionais também. Me preocupa muito, né, que não consigamos atender a essas novas chamadas, a flexibilização que seja necessária
não conseguimos colocar as tecnologias educacionais nos nossos cursos, nem nos presenciais, os laboratórios virtuais, os periódicos da CAPES, os livros digitais. Nós precisamos ter essa conversa bem aberta, né? O percentual de atividades não presenciais que a gente vai ter no curso presencial é uma coisa que nem devia se discutir. A gente deveria estar discutindo a melhor forma de atingir o ensino de qualidade dentro do presencial e dentro do não presencial, não discutir percentuais, mas discutir efetividade daquela qualificação, daquela capacitação. Até que ponto que a gente está conseguindo usar todas as tecnologias que já estão disponíveis e que são gratuitas, não estou falando tecnologias pagas, para melhorar a qualidade da nossa educação, da presencial, né, e daquela que não pode ser presencial, né, daquela que é AD ou daquela híbrida. Essa conversa não é uma conversa que vai ser resolvida por uma resolução do Conselho Universitário ou por uma instrução normativa do MEC. Essa é uma conversa que nós vamos ter que ter enquanto educadores de todas as áreas, né, porque a natureza do fazer educação da química, da educação, da medicina, das engenharias é a mesma, mas a tecnologia de fazer, a forma de fazer é diferente. E a gente tem que respeitar as características de cada uma dessas áreas do conhecimento também, né, que tem que se manifestar. Por vezes, as áreas das ciências duras e tal fogem dessa discussão, né? As disciplinas da saúde também não gostam muito dessa discussão, né? Mas está na hora de voltar para a mesa e começar a discutir isso. Recado que eu gostaria de dar para quem se dedica hoje, de alguma forma, a formar, é que cada vez mais a gente sabe que menos sabe e a gente tem que estudar mais e tem que conversar e tem que aprender com aqueles que sabem. A gente tem que conversar mais. Recado para os estudantes ou para aqueles que virão a ser nossos estudantes. A Universidade Federal de Alagoas, hoje, é a maior, é a melhor instituição de ensino desse estado, mas infelizmente a gente ainda não tem capacidade de atender, né, os 3 milhões de habitantes e os 800 mil jovens em idades escolar da forma como nós gostaríamos. A UFAL atende hoje só a 27 mil estudantes. A UFAL tem que se esforçar para chegar a cada um desses estudantes que precisam de educação de qualidade, seja na forma presencial, seja na educação à distância com qualidade, seja no modelo híbrido que é tão necessário. Nós devemos isso ao Estado de Alagoas e a gente vai trabalhar para que essa educação chegue em todos os rincões do nosso Estado. Professor Tonholo, muito obrigado por estar aqui conosco nesses 2 programas, por se colocar aqui nesse diálogo, nessa conversa. A gente fez um grande panorama sobre educação. Muito obrigado também pela sua confiança em todos nós que fazemos parte da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância. Muito obrigado. Nós ficamos aqui com o programa EAD na UFAL. Muito obrigado por acompanhar cada um dos nossos programas.